Bom dia, agora sim. Bom dia. Bom dia, tivemos um problema técnico aqui. Primeira vez da internet que deu um pau aqui no nosso sistema brasileiro de comunicação. Agora viu. Agora estamos ao vivo. Bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso tempo aqui. Esse é o Orando com Salmos, um refúgio em tempo de aflição. E Oi, Maria. Maria Pacheco já está aqui com a gente, seja muito bem-vinda, Maria, que Deus abençoe, um bom dia para você também. A Raquel, bom dia Ritinha, que bom que vocês aí estão conosco, o Arthur também. Neide, bom dia Neide, seja muito bem-vinda e também com a gente aqui. Adeline e Dora, muito bem-vindos, queridos, Deus abençoe, bom tê-los aqui também conosco. Ernestina, Tina também, que bom, seja bem-vinda Ernestina também no nossa live de hoje, um bom dia para você. Como eu disse, nós vamos estudar em duas partes o Salmo 139 e orar naquilo que ele nos ensina. Bom dia Valmir, bom dia Eliane. A Leila também está com a gente. Que bom que esse povo todo está aí entrando na nossa live e tendo esse tempo conosco também. Bom, antes de mais nada eu queria fazer um convite para você. Na verdade, sexta-feira era programada a nossa segunda oficina de oração, né? Que é um tempo onde a gente reunia para orar na igreja de forma específica, mas ainda com todas essas restrições, a gente entende que ainda não era hora de voltar. E a nossa equipe, da parte de intercessão da igreja, de oração, do ministério que nos ajuda a pensar isso, está organizando um vídeo onde você vai receber instruções, né, e pequenas palavras para você orar. Então, na sexta-feira, que nós estaríamos reunidos, na verdade, nós vamos estar em oração, mas vamos fazer nas nossas casas. Você vai receber um videozinho como se fosse um tutorial, né? Onde você vai ser conduzido a alguns pedidos de oração pelos nossos queridos aqui. Tá? Vai receber durante o dia. Nós não sabemos ainda o horário que você vai receber de sexta-feira. Mas você vai escolher o horário que você queira fazer o seu tempo ali para ter esse tempo de oração específico organizado aí pela nossa equipe de estratégias de oração aí. Muitos queridos já passaram aqui, já deram o seu bom dia, né? Que bom que a gente pode estar juntos. A Jucinete está dizendo aqui que é mais um dia que o Senhor fez, regozijemos e nos alegremos nele. Bom dia, verdade, querida, é um dia que o Senhor preparou para nós e nós vamos nos alegrar no Senhor. E nós vamos então ler o Salmo 139, do 1 ao 12, e amanhã nós vamos fazer do 13 em diante. A Ing está aí? Não. Não, pensei que... tá, esse é o Salmo... A minha mãe vai ver depois, é o Salmo que minha mãe escolheu. Sim, é o Salmo que a minha sogra, Ing, escolheu, e também você pode escolher o seu Salmo. Então, um abraço para Ing, minha sogra. Ela ela vê depois a live, porque ela vê depois. Ela vê depois, isso. Que bom que ela pode ver depois e a gente está junto, né? Muito bem, então, queridos, se você tem um salmo também predileto, você pode mandar aqui para a gente, manda aí nas descrições aí da live, que a gente vai fazendo, né? Na verdade, nós temos todo o tempo para poder fazer os salmos, né? Não sei quanto tempo vai durar essa nossa quarentena, mas podemos estender mais o nosso tempo juntos pelas manhãs, se assim quiserem. Vamos ler o Salmo, né? E vamos tirar algumas lições dele para a gente orar em cima disso. Salmo 139, hoje vamos ler todo? Não, só de 1 a 12. 1 a 12 hoje, né? Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto.
De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Até o versículo 12 do Salmo 139. A Juscinete está dizendo aqui que foi o salmo da conversão dela, né? Que interessante que através desse salmo, talvez uma pregação, ela se converteu. Que bênção, né? A Vânia está dizendo aqui do Salmo 40, a gente tem que ver, tem que lembrar, olhar aqui nos registros se eu fiz já o Salmo 40. Acredito que não, então podemos fazer. Que bom que a gente vai poder pensar sobre esse Salmo da Juscinete, né? Porque ele descreve realmente as ações de Deus, a postura de Deus pela gente, né? O que ele faz pela gente, como ele quer estar próximo de nós. Bom, o Salmo começa dizendo que ele sonda e conhece. Essas duas palavras vão dar uma ideia, em primeiro lugar, de que é como se Deus pegasse quando eu ouço essa palavra sonda, né? Eu não sei porquê, mas sempre me remete a aquelas sondas petrolíferas que vão lá no mais profundo, são metros e metros e metros de distância que eles retiram o petróleo, né? O tesouro, mas está bem fundo, então precisa cavar fundo, né? Me dá a ideia dessa sondagem, né? Deus então vai lá no mais íntimo da gente e ele sonda o nosso coração e ele vê o nosso interior, ele vê tudo o que está acontecendo. E a palavra conhecer tem a ideia de intimidade, tem uma ideia de proximidade. Quem conhece é porque está perto, quem conhece é porque está íntimo. Ninguém conhece estranho, por isso a gente chama de estranho. Não, eu não conheço essa pessoa. Por quê? Porque não está perto. Então, aqui nós já tiramos uma lição muito interessante a respeito disso. Deus, ele vê algo que ninguém vê em você. E ele está muito próximo de você. Então, vamos lá. Ele começa dizendo, então, para descrever isso, né? O Salmo, no capítulo, versículo 2 até o versículo 4, vai descrever essa capacidade de Deus nos conhecer. E, aliás, de saber o que está acontecendo com a gente, nos conhecer intimamente. Então ele vai usar várias expressões para dizer, olha, o Senhor sabe, o Senhor percebe, as coisas que eu faço estão conhecidas. Não chegou nem a palavra na minha boca, o Senhor já sabe inteiramente o que eu ia dizer. O Senhor tem um conhecimento de mim incrível. O Senhor sabe quem eu sou, sabe como estou. Então, Deus conhece você. E Ele conhece você, sabe todas as coisas a respeito de você, não para outra coisa, mas saber como você está. Então, quando nós olhamos esse salmo, quer dizer que Deus sonda a minha vida para saber como é que eu estou. E isso para mim é uma demonstração de amor e de carinho e de cuidado incrível. É aquela pessoa que sabe no olhar como você está. Marido e mulher geralmente é assim, né?
ou pai e filho, né? A relação de pai e filho, de mãe e filha, mãe e filho, a relação de pais e filhos. Sabe quando você olha para o seu filho e diz assim, você está triste, né? E ele fala, eu estou triste, ou ela, né? Ou ambos. Sabe quando alguém olha para você que te conhece muito bem e está dizendo, o que está acontecendo? E você sabe que essa pergunta não é uma pergunta como a gente faz, oi, bom dia, né? Mas é uma pergunta realmente porque percebeu em você algo, porque lhe conhece. Deus é alguém, é o ser todo-poderoso, é o Deus tremendamente conhecedor dos seus filhos. E Ele sabe quem você é, mas sabe como você está. Para quê? Para cuidar de você. Então, na teologia nós usamos que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Nada foge do conhecimento dele, inclusive você. Então, quando você sentir que Deus não está preocupado com você, que Deus não sabe o que está acontecendo com você, lembra desse salmo. Ele sabe os teus pensamentos. Ele sabe quando você senta, quando você levanta. Ele sabe quando você está trabalhando, quando você está descansando. Ele conhece todos os seus caminhos. Ele sabe o que você vai precisar. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece os seus temores. Ele conhece os seus medos. Ele conhece os seus pecados. Ele conhece tudo. E mesmo assim, mesmo conhecendo tudo, o versículo 5 até o 10 mostram que ele ainda continua tão perto de você, tão próximo de você, que você não tem como fugir dele. Olha o que diz o versículo 5 a 9 a 10 a respeito dessa presença de Deus. Deus conhece tudo sobre você, mas Deus está presente em todos os lugares que você está. Tu me cercas, pões a tua mão sobre mim. Como eu poderia escapar do teu espírito? Se eu fizer a cama na sepultura, tu estás lá. Ou seja, não há nenhum lugar onde você esteja que Deus não está. Antigamente tinha um conceito nas igrejas que dizia assim, olha, cuidado que tem certos lugares que Deus não vai. Só que esse conceito é muito frágil, porque está dizendo, eu entendo a preocupação teológica até dos nossos pais e dos nossos pastores, dizendo, olha, tem lugar que você está longe da presença de Deus. E eu entendo isso, que tem lugares que Deus não tem prazer em estar, que Deus não quer estar, né? Mas não quer dizer que Deus não esteja lá, que lá é um reduto de Satanás, ou um reduto, uma zona... onde Deus não tem o domínio, né? Exatamente. Deus tem o domínio até nos lugares horríveis. Exatamente. Deus está em todo lugar, porque Ele, na nossa teologia, nós aprendemos também que Ele é onipresente. Ou seja, Ele está em todo lugar, não existe nenhum lugar que Ele não esteja nesse exato momento. Ele está com o pessoal da China, Ele está com o pessoal em Marrocos, Ele está aqui no Brasil, Ele está em todo lugar. Inclusive, Ele está perto de você. E Ele não está perto de você para te condenar. Ele está perto de você para fazer duas coisas que o Salmo vai dizer aqui no versículo 10. Mesmo ali, a tua mão direita, ou seja, a mão de poder, porque o conceito do Velho Testamento é um conceito oriental. E o conceito oriental é que a mão direita era a mão de força e de bênção, e a mão esquerda era a mão fraca e mão de maldição, né? Tanto é que o conceito de cortar a mão direita, que a mão direita era que você comia, que você fazia as coisas nobres, e a mão esquerda eram as coisas não nobres, porque era maldição. Então, uma pessoa com a mão esquerda só foi cortada a mão direita por causa de algum tipo de pecado que ela cometeu, é porque ela estava maldita. Mas aqui, a mão direita de Deus, para dizer assim, olha, é a mão da bênção, né? É a mão do cuidado, a mão forte dele, e que ele é destro, né?
Lembra do tempo que fazia uma distinção entre sinistro e destro, né? O canhoto era alguém estranho, né? Quem usava a mão esquerda. Hoje esse conceito caiu, porque na verdade não é isso que Deus está querendo dizer. Deus não está dizendo das questões físicas. Isso é só uma maneira de dizer, olha, é a mão mais forte que eu tenho. Eu estou ali, eu estou te sustentando e te guiando. Eu estou perto de você, porque quando eu estou perto de você, eu tenho condição de estar cuidando de você melhor. Eu não sei se você lembra de alguns videozinhos, né, que passam, principalmente na época de Dia dos Pais, aparecem alguns vídeos com, assim, pais que fazem resgate dos filhos, assim, no momento que o meu filho ia cair, o bebê estava caindo, o pai vai lá e põe a mão, né, assim, questão de fração de segundos, mas o segredo daquele pai conseguir livrar o seu filho de uma queda é porque ele estava presente ali. Ele estava no lugar onde a cena estava acontecendo. Queria dizer para você que você não consegue fugir de Deus. Primeiro, porque você não consegue ficar longe dele. Ele é o ar que nós respiramos. Mas não tente ficar longe dele. E às vezes nós queremos nos distanciar de Deus porque nós queremos viver a nossa vida de uma maneira autônoma, fazendo as coisas que o nosso coração, os nossos impulsos, nossos desejos querem. Nós queremos pecar sem ter o sentimento de uma culpa que Deus possa trazer. Eu me lembro de um comentário do Leandro Carnal, e que faz um comentário negativo dessa expressão da presença de Deus, porque ele dizia que no banheiro, né, da escola, né, católica que ele via, dos padres, né, nos banheiros dos meninos estava escrito assim: Deus tudo vê. Então ele dizia que não podia nem pecar porque Deus estava vendo. E na verdade não é esse conceito de um Deus que fica olhando para você para te punir e para estar ali te condenando. Não, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você fez no verão passado, eu te peguei, eu estou te vendo. Não, não é nada disso. Não é nada disso. É para te cercar com cordas de amor. É para estar perto de você. Quando você for cair, ele te socorre. É para te guiar pela mão. É para te conduzir quando você passar pelo vale da sombra da morte. Você não tem medo porque você está perto dele, ele está perto de você. A presença de Deus nos dá esse sustento, essa segurança, essa paz. Deus não é um Deus punitivo. Esquece esse conceito de um Deus irado com você. Deus é justo juiz e vai executar juízo sobre aqueles que viverem de maneira muito longe do Senhor, de uma maneira que deliberadamente quer viver o pecado. Sim, sem Cristo nós estamos sujeitos à ira de Deus, mas você é selado pelo Espírito Santo de Deus. A ira de Deus não está mais sobre você. Então você deve viver como filho de Deus. Gálatas, Paulo vai advertir: vocês ainda estão vivendo como se fosse filho do escravo. Vocês são filhos da livre. Vocês são filhos da amada. Vocês são filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, Deus te conhece, está íntimo de você, porque Ele sabe como é que você está para te cuidar, para te amparar. E Ele está perto de você, não para ficar te vigiando como uma pessoa má, mas Ele está ali para poder cuidar de você, para te cuidar e te guiar e te sustentar. Esse é o nosso Deus. Veja que diz aqui: se eu fizer a minha cama na sepultura, que é o Sheol, né, que era a morada dos mortos. E olhando para o Novo Testamento, a gente sabe que Cristo desce até a morada dos mortos, né, em algumas expressões no Hades, ou seja, não existiu nenhum lugar que Cristo não falou que Ele é Senhor. Ele é Senhor de todos os lugares, não tem nenhum lugar não, isso aqui quem manda é o diabo. Não, o diabo sempre pede algum tipo de condição, ele pede algum tipo de concessão, ele pede permissão para Deus para fazer as coisas. Isso aqui não é morros onde a milícia tomou, ou o crime organizado tomou, que a polícia não pode subir. Deus tem permissão em todo lugar, para estar em todo lugar, inclusive perto de você, para te guiar e te sustentar. E por último, ele vai dizer assim: bom, pode ser
que conhece o meu coração, Ele está perto de mim, mas eu tenho densas trevas. Eu sou uma pessoa envolvida em densas trevas. Né? Talvez a gente pense assim que a vida escureceu, não faz sentido. Sabe aqueles dias que parecem noites? Sabe aqueles momentos da alma, da escuridão da alma, que a gente não consegue ver mais nada, é só um breu e a gente não consegue enxergar nada mais à frente? O salmista vai dizer de forma tão poética e tão bonita: as trevas me encobrirão, serei tomado pela escuridão, e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. O salmista está dizendo para você e para mim, para ele mesmo, que nos momentos da escuridão da alma, que você não sabe para onde ir, o seu Deus é luz inacessível, habita em luz inacessível. Como a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,16, Ele é que dissipa trevas. Ele, quando Ele está presente, trevas e luz se misturam, porque não existe mais trevas. E nós sabemos que as trevas são a ausência de luz. E quando nós falamos em trevas, é o seguinte: a treva não existe, né? Do ponto de vista filosófico, e essa é uma questão muito interessante, para a filosofia as trevas não existem, porque elas não subsistem. Elas só subsistem na ausência da luz. Porque numa pequena fagulha de luz, as trevas se dissipam. Né? Lembra de uma música muito antiga que a gente cantava: minha pequena luz vou deixar brilhar, vou deixar brilhar, vou deixar brilhar, porque uma pequena luzinha, um faroletezinho, um fósforo aceso, uma pequena vela já dissipa as trevas ao redor. Imagine a luz inacessível, que se o 1 Timóteo 6,16 diz assim: aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível que ninguém viu nem pode ver, que seja a honra e poder para sempre. Moisés queria ver a Deus e ele disse: se você me vê, você morre. Quando Moisés teve contato com a glória de Deus, o rosto dele resplandecia, porque é luz inacessível. No cantor cristão, saudoso cantor cristão, para quem é das antigas, tem um hino que diz assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Quando a gente olha para essa dimensão do que Deus está nos ensinando aqui, isso quer dizer o seguinte: meu querido, minha querida, Deus é o Deus que dissipa todas as trevas que estão dentro da gente. Sabe as trevas do ódio, às vezes? Quando você se ira e é tomado por um ódio, que o Senhor dissipe essas trevas. Sabe o sentimento de tristeza e de decepção, de frustração? Deus vai lá com a sua luz e vai dissipando as trevas. Você não pode se esconder de Deus. Você não pode pensar algo, fazer algo que Ele não saiba. Mas você também não pode ficar em trevas, porque a luz do Senhor habita com você. Você, nesse sentido, você é um iluminado. Não porque você é bom, mas porque você recebe a iluminação de Deus. Veja que eu sempre vou dizer para você, e não para te depreciar, e não para me depreciar, que nós não temos de nada de bom em nós. Tudo que temos de bom foi dado por Deus, foi concedido por Deus, inclusive de sermos iluminados. Sabe aquela pessoa que chega para você e diz assim: como você é uma pessoa boa, uma pessoa abençoada, você é uma pessoa iluminada. Nessa hora, quando ela falar isso, pense assim: é porque eu recebo a luz do Senhor Jesus. Ele é a luz e a minha salvação, a quem temerei. Por isso, nós vamos orar nessa manhã exatamente por essas 3 questões. Eu não sei quais estão sendo os seus pensamentos. Talvez você está achando que Deus desistiu de você. Você está achando que Ele não conhece, não sabe o que você está passando. Ele sabe
e está providenciando alguma coisa para te livrar. Talvez você esteja se sentindo sozinho e abandonado no tempo da pandemia, porque ninguém pode te visitar ou ninguém lembrou de você. Quero dizer para você que Deus está presente aí para te guiar e te sustentar. E talvez você esteja sentindo as dores, as angústias do mundo e parece que ele não tem esperança. Deus é a luz que joga luz ao caos e faz com que as trevas deixem de existir. O Senhor dissipa as trevas. Por isso, vamos orar, engrandecendo esse Deus e pedindo que Ele esteja fazendo a gente perceber a presença dEle, reconhecer que Ele me conhece e também desfrutar da sua luz. Vamos orar assim? E eu queria fazer novamente um convite a você antes da gente orar. Você vai receber, né, como membro da igreja, não sei se talvez alguns queridos aqui, talvez a gente possa fazer uma lista, talvez eu possa jogar isso também no Face da igreja, né, aquele momento da oração na sexta-feira para você poder participar também, fazer seu tempo aí de oração, tá bom? E então convidamos você para sexta-feira estarmos juntos de uma forma diferente, não vai ser um horário específico, você vai fazer o seu tempo de oração, mas você vai receber um vídeo, como se fosse um tutorial para você ter o seu tempo de oração, com palavras dos nossos líderes aqui da igreja e também orientações com música para você poder celebrar juntos, tá bom? Deus abençoe, vamos orar por você e orar com você. Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos fez e o Senhor é o que nos sustenta, o Senhor é a luz da nossa vida, o Senhor é aquele que quer nos usar como canal nesse mundo, Senhor, como reflexo teu. Apesar de ser tão ambicioso, Senhor, não somos reflexo e os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes são tão mesquinhas e enganosas, Senhor, e eu te peço perdão, Pai, porque tantas e tantas vezes eu não reflito e não penso em tudo aquilo que o Senhor faz e representa para mim e para minha família e para os meus queridos, Senhor. Mas obrigado, porque é a tua mão que está com a gente, Senhor, a tua mão nos cerca, a tua mão nos protege, a tua mão nos direciona, a tua mão aponta o caminho, a tua mão nos consola, a tua mão nos fortalece, a tua mão nos sustenta, Pai. Tantas coisas, Senhor, que o Senhor tem feito, a tua mão nos esconde, Pai, nesses momentos. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é pessoa e o Senhor também tem não só a mão, mas o Senhor tem a voz que fala conosco através da tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem os olhos que são os meus irmãos que cuidam de mim e de cada um de nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos ouve em todos os momentos. E eu te louvo, Senhor, por isso, porque o Senhor é o Deus que é maravilhoso demais. E nesse dia, Pai, como pequenos que somos, nós pedimos para Ti, Senhor, que o Senhor nos dê um dia de graça, onde possamos realmente ser instrumentos Teus aonde a gente for, que o Senhor nos dê força, Senhor, que o Senhor nos mostre o que nós podemos melhorar, o que precisamos melhorar, e que possamos diante de Ti chorar aquilo que precisa ser entregue, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e eu peço pelos nossos enfermos que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Pedimos em especial sobre a vida da Marilda, ó Deus, que ela possa recuperar a sua saúde, o seu sono, Senhor, a sua força, Pai, mas acima de tudo que ela possa encontrar o Senhor como Salvador e Senhor de sua vida e da sua história, Pai.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Caio, da Mariane, mas queremos continuar clamando que seja uma recuperação plena e completa, assim como a vida do Jorge. Pedimos sobre ele, sobre o outro Jorge também, os dois, Senhor, que o Senhor esteja e continue cuidando da saúde deles, Pai. Cada um dos queridos que eu sei que está colocando uma pessoa diante do teu altar, eu coloco também a Margot diante do teu altar, e outros queridos que o Senhor sabe, Pai, todos eles, eu clamo que o Senhor tenha misericórdia e traga cura sobre eles, aqueles que estão com suspeita de doença, Senhor, não só a Covid, mas outras, que o Senhor esteja, Senhor, console, fortaleça, mostre o teu poder. Também a família era Grace? Não. Paloma, né? Da Paloma, nós também lembramos deles, Senhor. E cada um, Senhor, que perdeu o seu querido, o Senhor sabe, esteja consolando e trazendo graça. Lembro agora do pai do Ereni, que também está enfermo, hospitalizado, esteja com ele ali, Senhor, e coloca a tua mão de graça e traga cura sobre a vida dele. Pai, sobre o nosso país, continuamos clamando que o Senhor livre-nos dessa doença e que o Senhor nos dê um governante segundo o teu coração. Muito obrigado por esse dia e por tudo que podemos fazer. Cuida dos empresários, das empresas que estão reabrindo. Traz bênção, Senhor, traz resposta para tudo aquilo que está pendente, Senhor, e mostra o teu poder. É o que clamamos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós também colocamos diante do teu altar esse decreto do governador com relaxamento, ó Deus, dos shoppings, das igrejas. E, Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa população, misericórdia do nosso estado. Pai, tenha misericórdia para que esse vírus não tenha, ó Deus, uma curva ascendente, mas que, ó Deus, seja mantido os níveis ou até diminuindo. Senhor, tem misericórdia também do povo, Pai, dá consciência ao povo, da necessidade, ó Deus, de cuidado. Senhor, que tira do povo esse sentimento de uma loucura, de ter que ir ao shopping, de ter que sair, Senhor. Dá, ó Deus, sabedoria e discernimento, porque o bem-estar é de todos nós, Senhor. Todos nós estamos na mesma situação. Não estamos imunes, ninguém está imune ao vírus, Senhor. Por isso, peço que o Senhor traga sabedoria e discernimento à população, ó Deus, do nosso estado e principalmente aqui da nossa cidade, Senhor. Oramos pelas igrejas que retomaram os seus cultos, que o Senhor esteja os guardando, que eles tenham, ó Deus, discernimento, mas também, ó Deus, obedeçam todas as regras para que o seu nome não seja escandalizado, não seja envergonhado, Senhor, para que eles possam voltar às atividades de culto que eles querem, mas que ao mesmo tempo também eles possam estar dando um bom testemunho para as pessoas. Pai, nós oramos pela nossa igreja, que continuamos entendendo que não é momento de voltar e que todas as pessoas, nossos queridos, nossos membros, nossos participantes, sintam-se pastoreados, sintam-se cuidados e fortalecidos no Senhor, porque o Senhor está perto de nós, o Senhor sabe o que acontece conosco e o Senhor nos ilumina em todo momento. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos, e que a gente continue firmes aí no Senhor. Hoje à noite, 19 horas, o Bíblia Aberta, onde nós vamos estar estudando, terminando ali sobre a grande tribulação, a vinda do homem da iniquidade. E o tema é pesado, mas a realidade é essa. Então nós estamos estudando a volta de Jesus. Mas ele vai voltar. Então a alegria é essa e a certeza é essa. Deus abençoe, queridos. Um bom dia na paz do Senhor. Tchau.